Tudo que você precisa fazer para deixar de ter um design feio é mais simples do que você imagina, e a sua reação vai ser a mesma que a minha quando eu entendi isso. Pode ser que o seu design não seja feio, então imagina como ele vai ficar quando você descobrir esse segredo. Esses dias eu tava lembrando de quando eu vivia vasculhando vários sites de agência, olhando vários trabalhos e me perguntando o que é que tinha naqueles benditos designs que ficava tão foda e o meu não ficava. Na verdade, ficava uma porcaria. E a resposta se resume em uma única palavra que vai fazer a sua mente fritar quando você entender de fato o que ela significa. Quando eu me dei conta, eu falei, cara, isso precisa ir pro canal, porque da mesma forma que me ajudou, vai ajudar muita gente. Eu espero de coração que te ajude também. Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, deixa um like e manda ele para mais gente. Agora que você faz parte da Resistência, você tá junto comigo em ajudar mais pessoas. Se você ainda não faz parte e quiser se juntar, é só se inscrever e dar uma olhada nos links aqui na descrição. Eu sou J1711, designer profissional há 15 anos. Seja muito bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha. Eu vou dividir essa palavra em 5 tópicos para facilitar ainda mais a sua compreensão e até o final você vai descobrir por conta própria que palavra é essa. Se você já sabe, comenta ela aqui. A primeira coisa que faz total diferença no seu design e que é a primeira coisa que o cliente olha são as imagens. E o que isso tem a ver com ter um design foda, com ter um design brutal? É simplesmente você escolher imagens que façam sentido, imagens que combinem com aquilo que você está falando, que sejam de qualidade e que, acima de tudo, impacte o cliente, porque é a primeira coisa que ele vai ver. Essa é uma das coisas que eu demorei muito tempo para entender, para conseguir colocar isso em prática de uma forma que realmente fosse interessante. Porque hoje em dia, se você pegar vários trabalhos de designers amadores, na maioria das vezes, você vai notar que tem lá uma imagem, ela é até que interessante, mas é aquela imagem xoxa, é aquela imagem bosta, aquela imagem meio não chama atenção. E na maioria das vezes você vê que é aquela imagenzinha pequena com um monte de espaço sobrando. Isso, meu amigo, vai estar mais para frente, tem um outro ponto que a gente vai falar que está relacionado com isso também. Mas as imagens é a primeira coisa que você tem que ter em mente para que você tenha um design foda, porque é a primeira coisa que o cliente vai olhar. Se você não escolher uma imagem que seja condizente com aquilo que você está falando, o seu design vai ficar uma porcaria. Isso é um fato. Se você não colocar ela de uma forma que faça sentido, que chame atenção, que crie uma dinâmica, que crie um movimento ou algo desse tipo, que crie uma empatia, que transmita uma emoção ou coisas desse gênero, o seu design vai ficar feio. E ponto final. Porque a imagem é a primeira coisa que o cliente olha. Faz o teste. Entra em qualquer rede social, Pinterest, Instagram, não importa, qualquer um deles, até no YouTube mesmo. Dá uma olhada nas capas e você vai ver qual é a primeira coisa que te chama atenção. Imagens. Sempre vai ser a imagem que o cliente vai olhar primeiro. Então, se você errar na escolha da sua imagem, o seu design vai ficar feio. Fora isso, você tem que ter em mente que as imagens elas têm que ser bem produzidas, elas têm que ser coerentes com o ambiente, com aquilo que você está criando, porque tudo influencia. A luz, a sombra, o brilho, a luz que está atrás, a luz que está na frente, tudo isso influencia na qualidade da imagem. Então você vai ter que ter essa noção na hora de escolher as imagens. São elas que são o primeiro contato com o cliente. No caso de design padrão que tem a imagem, tá? Obviamente a gente não está falando de outros estilos de design onde não tem imagens, onde é só texto, por exemplo, no caso de design all type. Mas como a gente está usando muito pouco o design all type ultimamente, então isso não vem ao caso, tá? Sempre que você for ver um design ou for criar um design, não importa, presta atenção na imagem, porque é a primeira coisa que você vai ver automaticamente. Obviamente que agora, se você for pesquisar isso e for olhar em qualquer outra rede social, como eu falei para você fazer o teste, obviamente que você vai fazer isso conscientemente, você vai olhar para a imagem, mas tenta lembrar disso depois de algum tempo, quando você já tiver esquecido dessa técnica, vamos dizer assim. E aí você vai lembrar que você está olhando a imagem primeiro. Então ela é a primeira coisa que você precisa fazer para que o seu design fique foda. São as imagens que vão fazer com que o cliente sinta interesse em ler o conteúdo. Essa é a primeira coisa e é a que mais faz diferença no seu design. Junto com o segundo ponto, que são as cores.
muita gente erra nas cores. Inclusive, se você quiser que eu traga um vídeo só sobre cores, comenta aqui que eu vou trazer com todo o prazer do mundo. Porque eu tô vendo muita gente escolhendo várias cores que são fodas, mas que na combinação, no contexto em que ele tá colocando, fica uma bosta. As cores são a segunda coisa que o cliente vai ver. Dentro do Designer de Outra Dimensão, eu criei uma pirâmide chamada pirâmide alfa. Dentro dessa pirâmide tem uma hierarquia de cada um dos elementos em uma ordem, ou seja, qual é o primeiro elemento que vai ser olhado, qual é o último, em que ordem. E dentro das cores a gente tem uma outra hierarquia, tem uma divisão entre cada um dos estilos ou dos tipos de cores que são vistos primeiro e por último. As cores, elas vão chamar atenção, elas vão transmitir uma emoção, elas vão fazer com que o cliente entenda qual é o ambiente em que aquilo está inserido, qual é o sentimento, qual é a mensagem que isso vai ser transmitido. Se você estiver usando vermelho e amarelo, por exemplo, para falar de água mineral, cara, e aí? Precisa, entendeu? Essa aqui é a lógica do negócio. Mas ok, eu acho que você já entendeu, né? Cores fazem com que o cliente entenda o contexto. Mais ou menos assim, tá? Existem várias coisas, existem uma infinidade de coisas que você precisa ter em mente na hora de usar as cores, mas que a gente precisa de um vídeo exclusivo para falar sobre isso. Tenha em mente as cores que você vai usar. Elas precisam ter relação com o conteúdo, elas precisam ter relação com as emoções que você quer transmitir, elas precisam ter conexão com a imagem, porque se você estiver usando uma imagem de uma cor e todo o contexto de outra cor, a menos que essas cores se combinem entre elas, você vai estar criando um design horroroso, um Frankenstein ali que não faz muito sentido. E eu vejo muita gente fazendo isso. Muita gente não presta atenção nessas coisas, nesses detalhezinhos que fazem total diferença no resultado final. Então, dedica um momento, tira um tempo do seu design, do seu processo criativo para escolher as cores com calma. Não vai se afobando, vamos criar aqui, pega a imagem, pega texto, pega isso. Para com isso, cara! Senta na frente do seu PC, do seu computador, com o seu celular, não importa onde você cria, não importa que programa você use. Tira um momento para cada um dos elementos que você vai criar, porque é cada um desses elementos que depois, no contexto geral, vão fazer o seu design ficar foda, ficar caro. E tem muita gente que não entende isso. É todo mundo afobado, todo mundo quer sentar ali, em 10 minutos quer criar um design. Você vai conseguir criar um design em 10 minutos, vai ficar uma bosta. Eu com 15 anos de experiência no mercado, eu com 15 anos de experiência no design gráfico, 15 anos literalmente no design gráfico, consigo criar um design em 10 minutos? Consigo. Fica uma bosta. Então tem gente aí com 1 ano, 2 anos, 5 anos que faz ali um design em 10, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos e acha que ficou lindo. Imagina se você gastar 1 hora para fazer isso. Tô falando que isso vai ser obrigatório, tô falando que isso é obrigatório, que você é obrigado a gastar mais tempo no seu design? Não, de forma alguma. Existem clientes que exigem esse tipo de trabalho de 10 minutos e tá ótimo. Se o cliente gostar, se dá resultado para ele, sensacional. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre design de qualidade. Design que você vai poder cobrar 200, 300 reais num único post e o cliente vai achar lindo e vai achar barato. É sobre isso que a gente está falando. É sobre aquele estilo de design que você vai conseguir oferecer para agências de publicidade. Esse tipo de design é que dá dinheiro. Você ficar focado em post diário de bom dia, feliz dia do cachorro, feliz dia da nuvem, feliz dia do casaco, cara, você vai ficar pobre pro resto da vida. Tem um outro vídeo aqui no canal, inclusive, que eu falo sobre esse tipo de trabalho. Eu vou deixar ele fixado aqui nos comentários. Depois que você terminar esse vídeo aqui, você vai lá ver. Então tira um momento para você estruturar o seu design antes de começar a criar. Antes de você entrar ali no seu Canva, no Photoshop, no Corel, não importa. Antes de você fazer isso, seleciona os elementos com calma. Tira um tempo para você fazer isso. Não se afoba. Não tenta criar o seu design no 2x igual você está assistindo esse vídeo, porque você não vai conseguir, vai ficar feio. Da mesma forma que você perde muito conteúdo assistindo o vídeo em 2x, você vai perder qualidade tentando criar o seu design no 2x. Para com isso que não vai funcionar. Então esse é o segundo ponto e ele é de extrema importância. Esses 2 pontos iniciais são muito importantes porque são os pontos que vão fazer com que o cliente pare ou não para ver o seu design. Agora, o nosso terceiro ponto, que também é importante, mas não tanto quanto os 2 anteriores, é a tipografia.
Se você acompanha os vídeos aqui do canal, sabe que recentemente eu postei um vídeo aqui falando sobre tipografia, a importância que isso faz, porque esse conhecimento sobre tipografia muda absolutamente tudo, todo o contexto do seu design. Você pode usar uma fonte foda que você viu num tutorial lá que ficou lindo, maravilhoso, mas dentro do seu design ficou uma porcaria. Por quê? Porque falta contexto, porque não transmite a mensagem adequada, porque você não tem ligação com o conteúdo, enfim, tem vários poréns aqui, mas a gente não vai entrar nesses detalhes, a gente não vai falar sobre isso. O ponto é você entender sobre tipografia e fazer a seleção, escolher as letras, os estilos de letras, os estilos de fontes, não só a fonte em si, mas o estilo de fonte correto e adequado para aquele trabalho que você está criando. Por que que a tipografia ela não é tão importante quanto os anteriores? Porque ela só vai transmitir a mensagem, ou seja, ela vai transmitir literalmente a mensagem. Nesse caso não é inconsciente, e sim consciente, ou seja, compre agora promoção X, enfim, não importa, vai estar escrito lá e esse texto é o que o cliente ele vai ler. Só que ele só vai ler se o restante do conteúdo, se o restante das informações, dos elementos chamarem a atenção dele. E esse terceiro elemento, que é a tipografia, faz com que o seu design fique foda ou não. Você tem que fazer com que as fontes façam parte do universo do seu design, daquilo que está sendo criado. Imagina, por exemplo, que aqui no canal eu usasse uma fonte manuscrita mesmo, cursiva, estilo feminina. Não faz sentido, não combina com nada do que tem aqui. Não combina com o estilo futurista, não combina com o estilo sci-fi, não combina. Ia ser incoerente, ia ser incongruente, não faz parte do contexto, não faz sentido. Isso ia fazer com que boa parte do conteúdo fosse ignorado. Muita gente simplesmente não ia conseguir se identificar. Então acredito que você entendeu, né? A tipografia ela é extremamente importante, não tanto quanto as anteriores, mas ela é importante porque ela faz com que tudo se una. É como eu já falei várias vezes aqui no canal, o design é como um bolo, é uma receita de bolo. Cada ingrediente faz parte de um todo que vai ser o resultado final. Se você usar um ingrediente demais, o seu bolo vai ficar ruim. Se você usar um ingrediente de menos, o seu bolo vai ficar ruim. Tudo tem que ser na medida certa, na quantidade certa, dentro do forno, na quantidade de tempo certa. Olha só a importância, de novo, do tempo que você gasta para criar o seu design. E a tipografia é um desses ingredientes. Então é assim que você precisa pensar no seu design. Quando eu entendi esses pontos, o meu design mudou completamente. Já você vai entender. O próximo ponto, que também é um desses ingredientes do bolo, cara, ele é muito importante e muita gente não dá atenção nele, que é a diagramação. Quantas vezes você usou diagramação no seu design? Me conta aí, se você tiver coragem. Muita gente não faz a diagramação, não cria o grid para poder criar o design em cima desse grid. A diagramação também poderia ser equivalente à forma em que esse bolo é feito, porque é dentro dele que você vai colocar os elementos e criar um formato. Existem tipos de designs que não precisam de diagramação. Cara, eu tô praticamente dando uma aula. A diagramação, ela faz com que o seu bolo fique num formato legal, fique num formato bonito. Você pode criar um bolo no formato quadrado, retangular, no formato de rosquinha, com aquele buraco no meio. Enfim, você pode criar em vários formatos. E a diagramação é mais ou menos isso. Não exatamente, mas é mais ou menos isso. Você vai colocar os elementos em determinadas posições e dividir o seu design de uma forma que fique harmônico, que fique bonito, que crie fluxo, que tenha dinâmica, que tenha legibilidade. E muita gente não usa. Eu não sei como ou por que não usa diagramação. A diagramação, cara, é a cereja do bolo. É aquilo que você olha para aquele design foda e fala, meu amigo, esse cara é foda. Esse cara sabe o que tá fazendo. E 90% dos designs que eu vejo, das artes, dos projetos que eu vejo, não tem diagramação. Visivelmente, é claro que não tem. E isso faz muita diferença. Como eu falei, se você entender esses pontos e entender a junção deles, que se resume a uma única palavra, o seu design vai mudar completamente da mesma forma que o meu mudou. Então esse ponto você vai ter que praticar, você vai ter que treinar, porque faz muita diferença, mas é a prática que vai te ensinar exatamente como fazer isso.
Dentro do Designer de Outra Dimensão existe um módulo inteiro com, sei lá, 15 aulas especificamente sobre diagramação. Só para você ter ideia como é importante isso, porque eu dediquei um módulo exclusivo para diagramação para falar sobre isso, para você conseguir entender realmente como funciona e como colocar isso em prática. Já o próximo ponto, ele não é 100% necessário, mas quando você usar e quando você souber como usar, vai fazer muita diferença, que é o movimento. Com movimento a gente também pode usar a palavra dinâmica, mas movimento é mais fácil de entender. Nem sempre você vai precisar e nem sempre você vai conseguir, mas quando você conseguir e sempre que possível, faça com que o seu design tenha movimento, faça com que ele pareça estar em movimento mesmo estando parado, porque esse movimento também vai chamar atenção, vai fazer com que o seu design não fique chato, porque se o seu design ficar chato, quem é que vai querer ver? Se os vídeos aqui do canal fossem 100% chatos, você não ia querer ver, porque é chato. E o seu design também funciona assim. Então, se você conseguir colocar um pouco de dinâmica, um pouco de movimento, o seu design vai ser mais interessante, ele vai ficar mais interessante. Você vai conseguir guiar o olhar do cliente através dos elementos de uma forma que ele não fique entediado. Com a palavra movimento, a gente não está falando de motion design, tá? Se você não tem muito interesse no design gráfico, mas quer focar em motion design, ou quer focar em UI design, ou sei lá o que você quer fazer, que tenha relação com design, você precisa entender da base do design. Caso contrário, o seu design vai ficar uma porcaria. Qualquer trabalho que você faça vai ficar uma porcaria. Ou você acha que o motion design não precisa da base teórica, dos fundamentos do design gráfico? É óbvio que precisa. Tudo isso que eu estou falando aqui se aplica ao web, se aplica a UI design, se aplica a motion design, se aplica a vários conceitos, a várias áreas, melhor dizendo, relacionadas com o design. Você precisa da base do design para qualquer área que tenha relação com o design. Esse movimento ele está relacionado com você criar uma dinâmica dentro do seu design parado, da imagem que você criou, fazendo com que o cliente consiga conectar as informações rastreando os elementos. Só isso. Basicamente é dessa forma. Essa é uma parte mais avançada, tá? Não é todo mundo que consegue fazer isso, mas com muita prática você consegue. Quando você entende como fazer, quando você entende como colocar isso em prática, você consegue ir desenvolvendo essa técnica. Mas ok, acho que você já entendeu, né? Já descobriu que palavra que é essa? Eu já falei ela aqui várias vezes, já falei nesse vídeo várias vezes, já falei no canal várias vezes e é um dos pontos mais importantes que poucas pessoas dão importância e colocam dentro do seu design. Justamente por causa da questão da pressa que eu falei de você estar tentando criar o seu design no 2x. Se você descobriu que palavra é essa, comenta aqui. Mas o ponto mais importante de todos esses aqui que eu tô falando é você simplesmente produzir o design mais foda da sua vida. Imagina que todo o design que você vai criar é o design mais importante da sua vida. Imagina que o design que você está criando custa R$1.000, mesmo que o cliente esteja te pagando 30, 50, 10 reais, não importa. Faça-o, crie esse design como se ele valesse R$1.000, como se o cliente fosse o cliente mais importante da sua vida. Porque dessa forma você consegue entregar um produto que o cliente vai achar que está barato e da próxima vez que você cobrar um pouquinho mais caro, ele vai pagar com gosto. Foi assim que eu comecei cobrando pouco, fui subindo, vi que o cliente gostou, cobrei um pouquinho mais, fiz um ajuste. Não toda semana, tá, o animal? Não vai fazer isso toda semana. Toda semana o cliente pede um design, você vai e coloca 5 a mais, 10 a mais. Nessa semana o cliente veio, custa 5, semana que vem custa 10, semana que vem custa 30. Não faz isso, cara. Tem muita gente que tá fazendo isso, eu já vi vários assuntos, várias conversas lá no Discord, em alguns grupos no Facebook. Cara, é inacreditável como as pessoas não têm noção do que estão fazendo. Então não faça isso. Se você tá aqui, você já faz parte da resistência, você não faz parte desse sistema burro. Então crie o seu design dessa forma, de uma forma com que você valorize o seu design, mesmo criando ele em 10 minutos. Faça com que esse design valha cada centavo, cada real que o cliente está pagando. Faça com que ele seja o mais importante da sua vida. Obviamente, se você não descobriu que palavra é essa, tudo se resume a detalhes. Só isso. São os detalhes que fazem total diferença no seu design. Quando eu descobri essa palavra, o meu design mudou completamente. Demorou um pouquinho até com que eu conseguisse acertar a dosagem desses detalhes, mas quando eu descobri, eu falei, meu amigo, eu não acredito que era só isso que faltava para o meu design ficar foda, igual daquelas agências
lá de 2008, 2009, quando eu ficava babando na frente do meu monitor de tubão. São os detalhes que fazem com que o seu design fique foda. Se você não aplica detalhes, se você tem preguiça de criar cada um desses elementos, desses detalhezinhos que você vai colocando dentro do seu design, vai ficar uma bosta. Goste você de ouvir ou não, vai ficar uma bosta. Então capriche nos detalhes, capriche em cada um desses detalhezinhos que você vai colocando dentro do seu design. Que detalhes são esses? Tudo que eu acabei de falar. Fora isso, todos os detalhes que o cliente não vai ver. Sombra, ruído, um pattern, um brilho, um flare, uma luz, um elemento com desfoque gaussiano ou até de movimento, se você souber usar. Enfim, coisas que vão fazer com que o seu design fique foda. E mais importante, cara, coloque em prática. Coloque em prática tudo isso que você aprendeu aqui. Não deixa esse ser só mais um vídeo que você assistiu no 2x, mas que não vai servir de nada para você e depois você me diz se funciona ou não. Se você entender profundamente o significado e a lógica desse vídeo, o seu design vai mudar para sempre e nunca mais vai ser o mesmo. Como foi o caso do Gabriel, que é aluno do Designer de Outra Dimensão. Olha só, esse aqui é o design que ele criou para um dos desafios dentro do curso. Se liga só nos detalhes, na combinação de cores, no movimento, ficou sensacional. O link desse projeto e do Behance do Gabriel tá aqui na descrição, vai lá dar uma olhada porque tá ficando foda demais. Tudo que eu te ensinei aqui é fruto de muitos anos batendo a cabeça na tela do PC, socando o teclado quando o programa travava e centenas de litros de café. Além disso, cada tópico desse é um módulo inteiro, de forma mais aprofundada dentro do Designer de Outra Dimensão. Se você quiser conhecer, clica no link aqui na descrição. Agora, se você quiser ver isso na prática, cada um desses pontos, onde eu aplico tudo isso que você aprendeu aqui, clica aqui, deixa um like e manda esse vídeo para aquele seu amigo que é o Da Vinci do design mal feito. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.